Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo, né? Que vocês estejam animados para a aula hoje de História. Bom, na nossa aulinha de História, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos estudando, que nós estamos conhecendo. Na unidade 4, a gente vem falando de uma forma mais intensificada desse processo de escravização que muitas pessoas africanas sofreram. Nós estudamos, logicamente, né, no nosso país, dentro do nosso território. Mas esse processo de escravização não ocorreu apenas no Brasil. Muitos países, infelizmente, tinham essa realidade. E quando a gente estuda esse processo de escravização, a gente vê quanto foi injusto e quanto foi preconceituoso essa retirada de direitos de pessoas que vinham do outro continente. Sim, e uma coisa que eu quero destacar para vocês é que a gente precisa ressaltar isso, que a África ela é um continente composto por vários países e que entre esses países você tem uma diversidade muito grande, uma diversidade de costume, uma diversidade social, uma diversidade de crenças, uma diversidade de línguas, tá? Principalmente dentro das línguas nativas, das línguas maternas, né? E a gente percebe isso quando a gente vem falar desse processo de escravização e a gente vê que várias cidades, que vários estados dentro do Brasil recebem povos diferenciados, vindos de lugares diferentes desse continente. Quando a gente começou a estudar esse processo de escravização, a gente viu que muitas vezes, para eles serem vendidos, né, aos seus senhores, assim se colocavam, né, para trabalharem nos lugares em que eles eram elencados, eles eram misturados, simplesmente para que não houvesse a comunicação entre eles, porque a língua que era falada entre eles era uma língua diferente, porque vinham de lugares diferentes. E hoje a gente vai dar uma ressaltada num textinho que eu trabalhei com vocês em uma das aulas interativas, mas eu acho legal a gente ressaltar ele novamente, que está na página 111, que vem falando da diversidade da população africana escravizada. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Embora pertencentes a diferentes povos africanos, todos os escravizados chegaram ao Brasil como negros na Guiné. Então, aqui vem ressaltando mais ainda essa diversidade entre esses povos. Você tem pessoas trazidas e vindas de diversos lugares, mas eles eram conhecidos como negros da Guiné. Você pode pensar, mas por quê? Já que eles vinham de diferentes lugares. Porque era assim que eles chamavam, né, essas pessoas ocidentais chamavam, a parte ocidental da África, do continente africano. Vamos ver um pouquinho mais? Recebiam esse nome porque os traficantes de escravos chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam os navios negreiros. A gente já sabe que os navios negreiros, né, são os navios que traziam essa população para cá, que traziam esses povos, essas pessoas que foram capturadas, vendidas e que assim serão escravizadas nos locais onde eles chegam, né? Sem qualquer oportunidade de retorno à sua terra, ao seu país e ao seu continente, visto que eles não recebiam pelo trabalho que faziam. Essas populações, no entanto, tinham diferentes origens, bem como hábitos, costumes, saberes e língua próprios. As principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII foram da atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Esse fluxo dependia dos diversos grupos comerciais de traficantes e escravos, portugueses, africanos e brasileiros. Observe no mapa abaixo as principais rotas do comércio de escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então, quando você pega o seu mapinha na página 111, você tem algumas capitais sendo colocadas, alguns municípios sendo colocados, onde eram os portos de desembarque desses navios negreiros.
E aqui no seu mapinha é colocado Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e Belém. E você tem povos trazidos de outros lugares, olha, Cabo Verde, Bissau, São Jorge da Mina, Ajudá, Lagos, São Tomé, Combina, Luanda, Cassange, Bengueia e Moçambique. Então você tem vários povos sendo trazidos para o nosso território. E por isso mesmo vale a gente destacar a diversidade. Diversidade tem a ver com as diferenças existentes entre essa população. Então é interessante a gente guardar que quando a gente fala nesse processo de escravização, a gente não está falando de um grupo homogêneo. Nós estamos falando de diversos povos. Foram diversos povos do continente africano que foram escravizados. E essa história da escravização e do sofrimento que eles já sofriam desde a viagem nos navios negreiros até o nosso território, nós já conhecemos. A gente já tem um conhecimento básico sobre isso. Mas é legal a gente entender que são povos muito ricos de culturas, cada um com seus costumes, com seus valores, com suas religiões, e que por muitas vezes ficam por nós desconhecidos, porque a gente fica tanto falando do processo de escravização e esquece um pouquinho de conhecer as riquezas culturais desses povos que foram trazidos para cá. E qual a melhor forma de conhecer isso? É ver as raízes que são deixadas por esses povos nas nossas culturas, no nosso povo. O Brasil, ele é um povo totalmente diversificado, pela presença de tantos povos na sua história original. A gente tem a união, o encontro de muitos povos aqui. E a gente precisa valorizar todas as culturas que esses povos trazem para nós, seja qual povo for. Esse processo de escravização, ele marca muito países tentando ser dominadores e querendo mostrar que são melhores. Mas dentro do respeito de igualdade, a gente sabe que não tem que ter essa visão, né, atualmente. A gente precisa buscar o respeito, porque a gente sabe que a diferença é algo real e existente, não é isso? Bom, meus amores, nós vamos continuar falando um pouco mais disso, né? Já que Deus vai deixar umas atividades para vocês. Gostaria que vocês fizessem com carinho, tá bem? Um beijão para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus.